todos, já envolvidos nas vibrações de amor da Mãe Santíssima, não é? Que protege essa casa, que tutela essa casa e que também é a benfeitora que tutela e que inspira os trabalhos do projeto Escutatória. Esse projeto tem como patrono também um espírito recentemente desencarnado, que é o filósofo Rubem Alves. E nós iniciamos expressando nossa alegria, nossa grande alegria de viver esse momento. A gente poder fazer um treinamento, uma capacitação para levar o Escutatória a Olinda, não é? A gente não tinha noção da repercussão que o trabalho ia alcançar. A gente só estava com a ideia na cabeça, não é? Com a inspiração na cabeça. Então, no mês de agosto, nós estávamos em São Paulo. Eu contei isso na outra capacitação, e aí conto para vocês também do grupo que vai trabalhar aqui em Olinda. Andando na Avenida Paulista no domingo, quando vimos cadeiras na rua e pessoas sentadas, e quem estava passando podia sentar e elas escutavam. Eu fiquei tão comovida com aquilo. A Paulista, a Avenida Paulista no domingo, ela é assim um ambiente que recebe muitas tribos, muitas pessoas diferentes, né? Tem shows, tem bandas, tem grupos de dança. É uma multidão no domingo de manhã. A avenida fica para que as pessoas possam passear. E aí eu fiquei tão impressionada com aquilo, com aquelas pessoas generosamente escutando. E havia uma plaquinha na cadeira dizendo: escuto sobre trabalho, escuto sobre zona de conforto, escuto sobre amor. Que meu coração se encheu de emoção. Eu sentei e comecei a chorar. Disse: meu Deus, que coisa bonita é isso que eu estou vendo. E aí eu fiquei lá esperando um momento de conversar com aquelas pessoas que estavam ali no meio da rua, era no meio mesmo. Como era fechada, eles colocaram as cadeiras de forma muito simples, cadeiras de praia, né? E as pessoas sentavam. Então, quando acabou, que eu tive a oportunidade de conversar, eu falei: olha, eu estou aqui impressionado com o que eu estou vendo. Que coisa mais linda que vocês estão fazendo. Aí o rapaz explicou que era um grupo de filósofos, todos eram filósofos, e era um grupo chamado Barraco Filosófico. Eu achei o máximo. Eu disse: olha, posso levar para o Recife essa ideia? Mas a gente vai botar outro nome, eu não sei qual é. Aí pode levar sim, como todo coração generoso e sem interesse no bem, em tirar proveito no bem. Ele disse com um sorriso bem largo: leve e bote o nome que quiser, porque o que importa é o trabalho no bem. Não importa a autoria, nem importa o nome que tenha. O que importa é que nós abramos espaço para que as pessoas sejam escutadas, que as pessoas possam ser percebidas, olhadas, e que a gente possa também ter a oportunidade de fazer o bem, não é? Mas aí, quando estávamos voltando no avião para o Recife, até setembro eu ia todo mês para São Paulo, e foi muito interessante, que foi na penúltima vez que eu estava indo, que eu estava fazendo um curso lá, aconteceu isso. Então é o legado do curso, entre outros. Eu tenho entrado em contato com essas pessoas. E aí peguei a rede social deles, fiquei em contato com eles. Mas quando estava voltando, eu abri uma revista e lá estava um livro, e lá estava um papel com um poema de Rubem Alves, um texto de Rubem Alves, uma crônica chamada Escutatória. E aí a gente foi lendo assim, meu Deus, olha aqui o nome do projeto. É isso aqui que a gente vai fazer. E aí, quando um doido está desperto a fazer uma loucura como essa, sempre encontra outros, né? E aí, quando a gente encontra o outro doido que vai fazer com você, a espiritualidade inspira. Aí eu não sei como foi, Girlane, que eu te encontrei. Acho que foi por conta de Iraponã Muda também, por conta do projeto. Ah, sim. Não, foi o Doido Mó, que é Iraponã. Todo mundo conhece Iraponã? Pronto. E aí, o que acontece? Eu fui fazer uma palestra lá no Maria de Nazaré. Olha só as coisas como vão se encaixando.
E aí era a época exatamente da preparação para o Setembro Amarelo. Estávamos todos nos preparando para aquelas várias ações de prevenção ao suicídio. E aí Iraponã, Nani, olha, vai ter o Setembrando e vamos fazer alguma coisa, eu quero convidar você. Eu disse, eu estou com a ideia aqui na minha cabeça e é um projeto, vou lançar esse projeto, eu não sei com quem, mas a gente vai lançar e é nessa data. E aí ele disse, não, eu vou lançar com você, aqui, vamos organizar isso aqui. Aí entrou em contato com Girlane e depois com Cris e com Cláudia Castro, que é da Casa do Caminho, e também com Lu Lobato. E aí a gente começou a tramar o escutatório, a planejar o projeto. Como é que a gente ia fazer? O que é o projeto escutatório? É um projeto de escuta na rua, não é de terapia na rua. Porque nós não somos, eu sou, Girlane é, tu és, Cris, psicóloga? Não. Lu é? Não, Cláudia é. Mas o projeto não é de psicólogos na rua. Inclusive, até depois que iniciamos o escutatório, de forma muito feliz, um grupo de psicólogos estão fazendo um trabalho na Praça do Derby, que é psicologia, psicólogos na praça, né? Fantástico. Mas nós não somos psicólogos fazendo terapia. Nós somos pessoas humanas, seres humanos, corações humanos, que vamos parar, sentar e olhar para nossos irmãos e escutar. Nós somos escutadores, entendeu a diferença? Isso quer dizer que nós não vamos dar parecer na vida das pessoas que nós vamos escutar. Nós vamos fazer uma escuta afetiva. Então você não se preocupe o que você vai dizer. Apenas escute amorosamente. Apenas esteja presente, olhando no olho daquela pessoa. Se você sentir que é para pegar na mão da pessoa, pegue. Se sentir. Se não, não pegue. Porque tem gente que não gosta de toque. Se você sentir, depois da escuta, que você pode dar um abraço, dê um abraço. Então, o pressuposto básico é esse. É a presença amorosa. É estar ali. Porque, às vezes, até você está profissionalmente na frente de uma pessoa sem estar. Você cumpre um papel na frente de uma pessoa, como médico, até como professor, até como psicólogo, e às vezes você não está. Nós não vamos sentar numa praça, numa rua, numa praça, com os nossos títulos. Não importa o que você é. Se você é juiz, se você é professor, se você é médico, se você é psicólogo, se você é dona de casa, não importa. O que importa é a sua presença como ser humano e a sua disponibilidade de ouvir, de escutar. Então, essa é a essência do trabalho. A gente inicia com esse pressuposto essencial. A arte de ouvir é, como dizia Rubem Alves, a gente selecionou porque essa foi uma das primeiras frases que chamou a atenção, que nos comoveu muito no avião, quando a gente começou a imaginar. Quando a gente lê o texto, o projeto todo se formou aqui na mente. Quer dizer, não se formou em mim. Eu liguei a antena e canalizou. Porque não temos dúvida que esse projeto foi planejado na espiritualidade. E nós somos apenas tarefeiros encarnados. Não é? De quem é o projeto escutatório? É de Maria de Nazaré. E quem somos? Os servos dela. Aqui na Terra, trabalhando para executar essa tarefa. Maria de Nazaré, na espiritualidade, ela se dedica em seus hospitais a acolher espíritos que foram abortados,
E também há um hospital específico para a Magium, para acolher espíritos que suicidaram. Se você quiser ter conhecimento sobre isso, leia a obra Memórias de um Suicida, psicografia de Dona Ivone do Amaral Pereira, pelo romancista português que suicidou, Camilo Castelo Branco. Não é? E então ela é a nossa tutora. Maria de Nazaré está sob, ela é que governa esse trabalho. E nós estamos aqui executando. O projeto não é meu, não é de Cris, não é de Girlene, de Girlane, nem é de Sinara. Também não pertence a nenhuma casa espírita, notou? Muito embora ele tenha sido, a primeira capacitação foi no Peixotinho, mas porque eu trabalho lá. Está sendo aqui porque Sinara é companheira, trabalha aqui, não é? Mas é um projeto espírita, esclarecemos que é um projeto ecumênico. A pessoa, para participar, não precisa ser espírita, muito embora a maioria dos integrantes sejam espíritas. Aí vai um ponto importante. Não estaremos nas ruas e nas praças fazendo proselitismo espírita. Aliás, não fazemos esse proselitismo em lugar nenhum. É importante isso. O projeto, ele não é laico, no sentido, porque ele tem uma religiosidade. Quando você diz que a inspiradora do trabalho é Maria de Nazaré, ele não é laico. Ele tem uma religiosidade, mas ele é ecumênico. Isso quer dizer que pessoas de qualquer religião, inclusive sem nenhuma religião, podem participar. Ficou claro aqui? Estaremos lá como espíritas? Sim, eu sou espírita em qualquer lugar. Mas quem é católico pode estar como católico. Quem é da Umbanda pode estar como da Umbanda, mas não vivenciando as práticas da sua religião, que é a escola. Estaremos em religiosidade. Compreende a diferença? Religiosidade é aquilo que nos conecta, que nos vincula a nós e a Deus e aos nossos irmãos. Então, há religiosidade no escutatório? Sim, há. Há espiritualidade no escutatório? Há. Mas não é pressuposto ser espírita. Isso ficou claro também, né? Então, a arte de ouvir é também a ciência de ajudar. Às vezes a pessoa, ela só está precisando ser escutada. A pessoa só quer ser olhada, percebida. Nós estamos vivendo numa sociedade de desvínculo, de profundo desvínculo. As pessoas estão hiperconectadas aos seus eletrônicos e estão desvinculadas do essencial. Uma das razões do sofrimento psíquico, do sofrimento mental que abunda na nossa sociedade, tem a ver com esse desvínculo do essencial. De forma que as pessoas não se olham. Se você vai para uma recepção médica, eu lembro que a minha mastologista é uma médica que tinha muita gente. Eu já separava um livro, ia para lá, e eu sabia que eu ia ler metade do livro e que ia conversar com muita gente. Até lanche eu levava, porque era muito cheia. E aí a gente conversava, conhecia, consolava uma ou outra que tinha recebido um diagnóstico.
Hoje você vai numa sala médica de espera, as pessoas estão onde? As pessoas não se olham. Então, estão hiperconectadas a nada, ao vazio. As informações, muitas informações, não tem tempo nem de digerir. Isso já gera uma ansiedade, uma angústia. Porque não tem tempo nem de digerir o que chega. Não tem tempo nem de viver a própria vida presente. De olhar para as pessoas, porque está o tempo todo olhando para o celular. E aí fica angustiado. Nós estamos assim. Então, quando você se coloca disposto a ouvir e a olhar, você já está em processo de contracultura. Você já está revolucionando o que vige. É extremamente revolucionário escutar. Porque as pessoas não estão se escutando. As redes sociais que foram feitas para criar várias vinculações, e são fantásticas, elas estão criando muita perturbação. Nós já estamos com os primeiros resultados de pesquisa, de transtornos já provocados pelo uso das redes sociais. Desde fake news, mentiras, que as pessoas vivem em bolhas, vivem um mundo à parte em bolhas. Isso a gente sente no próprio projeto. A dificuldade que a gente tem de manter o grupo só falando do escutatório, porque daqui a pouco chega uma coisa política. E aí já pensou se a gente fica brigando? A gente já está brigando no grupo da família? Então a gente precisa começar a pensar sobre essas coisas. Quando você se põe a ouvir, você está ajudando. E aí vem um ponto importante. Não se importe se a pessoa está contando uma coisa e você, meu Deus, como é que pode ajudar essa pessoa? A sua tarefa não é resolver o problema da pessoa. Isso tem que ficar muito pacificado. Porque nós não temos condição. Nós estamos ali apenas para quê? Ouvir. E eu sei que algumas perguntas estão surgindo, anote para o final. Porque surgiu na sua cabecinha, eu estou lendo aí. E se? Esse e se, anote para o final. Então, quando você está escutando e a pessoa está contando um grande problema, uma coisa assim, não fique, ai meu Deus, como ajudar essa criatura? Calma, assim você não vai ouvir. Se você ficar pensando como é que você não vai ouvir. É ouvir mesmo, está presente. Então Rubem Alves diz: sempre vejo anunciados cursos de oratória, nunca vi anunciado o curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. A música então desse encontro que vai acontecer entre você e a pessoa que sentar na sua cadeira. Quando a pessoa sentar na sua frente e você estiver presente, estiver vinculado à pessoa, vai se formar um campo. Acredite nisso. Entre você e a pessoa. Porque você está vinculado. Esse campo é magnético. Quem é espírita aqui sabe. Quando houver essa vinculação ali, vai acontecer uma música entre você e a pessoa. Nós já temos aqui condições de alguns escutadores que estão aqui relatar o que eu estou dizendo, que já aconteceu comigo, com Cris, com Gi, com os escutadores que estão aqui. O Will chegou ali. Pode relatar o que a gente está dizendo. Então, a alma, isso é belíssimo. A alma humana é uma catedral submersa. As respostas estão dentro da pessoa.
É uma catedral porque o divino está nela. Questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está inscrita a lei de Deus, na consciência. Então, é uma espécie de maiêutica socrática. Se você fizer uma pergunta, essa pergunta tem que ser uma pergunta que leve a pessoa a buscar a sua catedral, a sua resposta. Não é você que vai dar a resposta. Você não tem que ter resposta. Já aconteceu com você de uma pessoa conversar com você e você só ficar Eu tenho uma amiga que eu chamo ela de porque ela é assim, ela tá falando, ela fala eu disse, eu adoro o teu porque esse teu me dá a certeza que tu estás me ouvindo. Quando você está ali ouvindo a pessoa e você faz assim, sim, o que você está dizendo? O que você está querendo dizer com isso? Essas perguntas são retóricas. Ou seja, você está levando a pessoa a um mergulho em si mesmo. É o que se chama de maiêutica, a maiêutica socrática. Sócrates, ele não respondia, ele devolvia com uma pergunta. E já aconteceu com você, de você conversar com uma pessoa e a pessoa dizer assim, você não fala nada, comigo já aconteceu várias vezes. Você não fala nada, você só ficar assim, sim. E a pessoa dizer, gosto tanto de conversar contigo, Nani. Olha, conversar contigo, você não disse nada, você só ficou no Mas é porque era só isso que a pessoa estava precisando, só falar. Não é? Então, a alma é uma catedral submersa. No fundo do mar, quem faz mergulho sabe, a boca fica fechada. Somos todos olhos e ouvidos. Percepção, autopercepção. Aí, livres dos ruídos do falatório e dos saberes da filosofia, nós seremos capazes de ouvir a melodia que não havia, que de tão linda nos faz chorar. E aqui a gente pode dizer, da primeira experiência do escutatório no Marco Zero, até agora, eu me emocionei, ouvindo as pessoas na rua. Cris pode dizer. Quem escutou aqui já pode dizer. Como é bonito você ver a pessoa, aquele encontro. Então, o ato de ouvir exige humildade de quem ouve. Aqui tem outro pressuposto do escutatório. Você vai ouvir horizontalmente. Não é uma escuta vertical. Não é um saber diante de quem não sabe. Não é alguém que está ali na função de curar. Você não tem pretensão nenhuma de curar, de corrigir, de nada. Você apenas está. Isso pede humildade. Então, quando a pessoa sentar na sua frente, você não sabe mais que ela. Você não vai. Aí vem outra característica. Se não é terapia, também não é aconselhamento. Porque quando você vai... Isso no atendimento fraterno é bem diferente. O escutatório não é um atendimento fraterno. Já me perguntaram isso. No atendimento fraterno, de alguma forma você está ali como um atendente espírita. Você está com um saber, com uma filosofia, e a pessoa vem buscar orientação. É diferente. Aqui não, aqui a escuta é horizontal. Você vai estar humilde diante da pessoa. Você não sabe mais do que ela. Você não tem pretensão de aconselhá-la. Isso é claro, gente? Ou é complicado?
Então, o ato de ouvir exige humildade de quem ouve. E a humildade está nisso, disse Rubem Alves. Saber, não com a cabeça, mas com o coração. Que é possível que o outro veja mundos que nós não vemos. Uma vez no setting terapêutico, eu estava escutando uma paciente e eu peguei na mão dela. Era um momento muito... Eu estava como terapeuta, mas me tocou tanto, me mobilizou e eu chorei com ela. E ela disse depois para mim: foi tão importante você chorar comigo ali. Foi tão importante, eu senti que você estava comigo de verdade. E isso foi muito importante para mim. Você vê que até no set terapêutico, você pode fazer isso também. E no escutatório isso tem que ser o tempo todo. É isso aqui. 2 pessoas. Não é? Então a minha humanidade diante da sua humanidade, não é? Escutar. Daí a dificuldade que a gente tem de escutar. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor. Aí vê, a pessoa está na praça, ela já superou qualquer constrangimento, já sentou na sua frente, porque a gente nota isso, que as pessoas rodam para tomar coragem para sentar. E aí você mal deixa a pessoa terminar de falar, já está dando um parecer. Ela vai embora, não é? Então, a gente não tem um palpite melhor no escutatório. A gente não tem. A gente pode até ter, mas não é nossa tarefa colocar esse palpite, a não ser no final e de forma muito horizontal. Você colocar para que o outro possa ouvir uma palavra acolhedora. Então, se a escuta é afetiva, e aí afeto é aquilo que também te afeta, porque o campo só vai se formar se você se afetar ali, você estiver com a pessoa, não é? Então, a palavra ela tem que ser acolhedora também. A palavra precisa. Muitas palavras a pessoa não ouve. Não adianta você falar muitas coisas que a pessoa não ouve. Então, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Se fosse para fazer isso, o nome do projeto seria parlatório, falatória, mas é escutatória. Então, nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil de nossa arrogância. E isso acontece em nossas relações. Acontece em casa, acontece no trabalho. Que dificuldade que a gente tem de ouvir. Mas ouvir mesmo, ouvir com todo o nosso campo sensorial. Porque há coisas que não são ditas com palavras, mas que estão atravessando a linguagem. O ambiente, em forma de linguagem, o ambiente está no ar que se respira. A pessoa que convive com você está deprimida e você não nota, A pessoa que convive com você está pedindo socorro, você não nota, porque você não escuta, não faz essa escuta que a gente está querendo treinar aqui. Observar de forma horizontal e se deixar atravessar pela linguagem que se forma além da palavra. Porque muita linguagem se forma além da palavra. Com o corpo, com o olhar, com o isolamento. Se você tem um filho que não sai dentro de um quarto, ele está deprimido. Ele está falando da depressão dele, não é? Então, e vaidade, uma arrogância e uma vaidade que muitas vezes temos. No fundo, nós somos os mais bonitos. Ou seja, o que a gente pensa, o que a gente acha é o melhor, né? Eu acho que concluímos aqui essa primeira etapa. Então, nós abrimos aqui o trabalho colocando esses princípios. Isso aqui, ó, que a gente trouxe é o que sustenta.
Os princípios, eles estão alicerçados em valores. Os valores são como estrelas polares, iluminam. Certo? Os princípios sustentam. E as regras, elas se sustentadas em princípios e iluminadas por valores, elas nos ajudam na caminhada. Elas balizam a nossa caminhada. Então, a escutatória tem regras, sim. E é isso que as meninas vão trazer agora. Boa tarde a todos e a todas, né? A maioria aqui. Então, como o Nani já falou, né? Meu nome é Girlane Rino. Atualmente eu estou na Federação Espírita Pernambucana e também no Instituto Espírita Vida, né? Então, alguns já podem ter me visto por aí. Hoje, né, como o Nani já falou, eu vou trazer a apresentação do projeto, né, para vocês entenderem um pouquinho mais de tudo isso, dessa parte, né, que Nani sensibilizou a gente nesse projeto e que de fato é como o Nani disse, né, os dois quando se encontram, mas a espiritualidade está ali trabalhando para a gente desenvolver esse projeto, não à toa, né. E nossa patronessa e mentora, né? Não à toa que a gente está aqui na União Espírita, né? Maria de Nazaré. Com certeza o convite dela para que a gente também esteja numa casa adesa, né? Aos trabalhos dela. E Maria, né? A nossa Mãe Santíssima, como ela também é conhecida e não é do catolicismo, tá? Tem no livro no Memórias de Suicida, tem na Boa Nova, né? Tem esses relatos, né? Então eu digo que também sou devota de Maria. Eu já sou espírita há mais de 20 anos, mas já sou devota de Maria desde a época do catolicismo e só fiz dar continuidade, né, a esse projeto. E hoje, que bom que a gente está podendo trabalhar junto com ela, né, nesse projeto. Então, já havia me engajado em outros, como o Instituto Espírita Vida, que é Provida. Então, só fez ampliar aí o trabalho. E mantém no plano espiritual inúmeras organizações, e uma delas é a Legião dos Servos de Maria, né, que acolhe os suicidas, também os abortados, né? Então, Maria tem um trabalho belíssimo. E nem sempre o suicídio é aquele direto, os indiretos. Então, praticamente todos nós somos hoje em dia considerados, né, desencarnamos com o suicídio indireto, pela má alimentação, por vários fatores, não é verdade, que a gente acaba se permitindo, os vícios. E o retrato de Maria, que a gente faz questão de trazer, foi ditado pelo Espírito Emmanuel ao fotógrafo Vicente Ávila, através do médium Francisco Cândido Xavier. E foi bem interessante a historinha, vou contar rapidamente. Chico Xavier, ele queria muito saber como Maria se apresentava, né, no plano espiritual. E aí conversou muito com Emmanuel disse a ela, a Chico, que não conseguia vê-la, que ela não se apresentava, porque de fato ela é muito idolatrada, né? Só aqui no Brasil, quantos dias, né, de Nossa Senhora aí tem? Quantas Nossas Senhoras tem? E de fato nós temos, né, esse vínculo muito forte com Maria de Nazaré. E é Maria o tempo todo, né? Só que as aparições dela aí pela Igreja Católica são diversas. E de fato Maria, ela realmente é muito, né, requisitada. Mas em toda a área dos locais de trabalho, né, dos hospitais, dos acolhimentos em geral, no plano espiritual, esse retrato aí é o que se apresenta. E foram mais ou menos umas 20 psicografias para que se chegasse aí nessa imagem, tá? Então é só o historinha para a gente entender. E como o Nani falou, a inspiração veio de Rubem Alves. E eu fiz questão de apresentar ele para a gente também conhecer, porque com certeza ele está trabalhando junto também conosco nesse projeto. Ele é de Boa Esperança, Minas Gerais, nascido em 15 de setembro de 1933 e desencarnou em Campinas em 19 de julho de 2014. Então é bem recente, 5 aninhos aí, né? Ele foi um psicanalista, educador, teólogo, escritor, pastor presbiteriano brasileiro, foi autor de livros religiosos, educacionais, é considerado
um dos principais pedagogos brasileiros da história do Brasil, junto com Paulo Freire, né? Então, isso aí a gente dá para entender, porque tem um dedinho dele. E tem um documentário dele, que quem tiver interesse em conhecê-lo, pode botar documentário Rubem Alves, é encantador. De fato, ele, a gente não tem a menor dúvida de que ele já está atuando conosco, permitindo, de acordo com a espiritualidade, nesse projeto também. E só um pequeno detalhe, né, Nani? Que a gente iniciou esse projeto exatamente no dia 15 de setembro de 2019, no domingo, e a gente nem sabia, ficamos sabendo depois, não à toa, né? Que foi exatamente no nascimento de Rubem Alves, tá? Então é só, sabemos que nada é por acaso, né? Não à toa. E o projeto Escutatória de Rua, né? Essa foi a nossa primeira escuta, nossa missão, escutar com afeto, né? Como Nani já bem colocou aqui, é exatamente aquele movimento ali, aquele afeto que nos envolve. E de fato a gente precisa ter muito afeto, né? Para fazer um trabalho como esse, tá? Então aí é só para a gente saber qual é a nossa missão. Nossos pilares, né? O que é que sustenta esse trabalho? Primeiro, a afetividade, porque sem ela a gente não consegue escutar o outro, né? Então, isso daqui a pouco o Cris vai passar a postura de quem escuta, mas aí eu estou trazendo só para a gente conhecer o que é que envolve esse trabalho. A espiritualidade, independente, né, do espiritismo. Espiritualidade porque a gente está conectado, né? Esse trabalho realmente tem um trabalho espiritual por trás grandioso. Tolerância, porque esse é um trabalho para a gente, né? De tolerar a escuta. E aí, Gilane, mas de fato é. E esse trabalho começa em casa, viu? Quem já começou aí o trabalho da escuta na rua sabe o quanto a gente passa a escutar dentro da nossa casa. E é impressionante, porque é onde a gente precisa iniciar o projeto. E como, se eu não me engano, tá, gente, foi Chico ou foi Divaldo, mas não pouco importa. Precisamos nos tolerar uns aos outros. Não é verdade? Isso é um dos princípios. E esperança. Esperança de que a gente faça a diferença, de que a gente consiga ali conduzir da melhor forma. Esperança de que algo está sendo feito, que a gente vai poder ajudar, contribuir de alguma forma. Então, esses são os nossos pilares. Tem alguém com frio, Se quiser baixar esse, eu já percebi aí um movimento de frio, né? Se alguém puder regular aí o ar-condicionado. Tá quente ou tá frio? Tá bom? Quem quiser mudar de cadeira, tá? Pode ficar à vontade. Ah, certo. É a fileirinha do frio, né? Não, é só eles movimentam, já que tá calor em outros locais, né? Então, esses são os nossos pilares de sustentação. Vou apresentar a coordenação do projeto, até porque cada um vai querer, de repente, se engajar em alguma área, né, em alguma região, e aí a gente vai apresentar. Nani, coordenadora geral do projeto. Cláudia Castro, ela é a coordenadora do centro. Ela não está aqui, mas ela é do Setembrar, né? Então ela também está envolvida nesse projeto. Cris Mascarenhas coordena a Zona Sul, também junto com Nani. E, na verdade, a gente acaba coordenando, nos ajudando, né? Eu coordenando aqui a Zona Norte. Andréa Corradini, né? Coordenadora de marketing, ela que teve essa sensibilidade, tá? Daqui, ó, dessas imagens lindas que vocês veem. Lu Lobato, também coordenadora de apoio. Sinara Batista, uma das mais novas coordenadoras da área de Olinda, então ela vai ficar responsável. A gente está dividindo por regiões, por qual motivo? 2019 o projeto ainda é piloto, mas 2020 a gente acredita que já está ampliando. Aqui já mostra, né, o quanto que já está ampliando, né, esse trabalho. E aí a gente realmente vai precisar só colocar coordenadores, mas a atividade, o projeto é único, né? Todo mundo falando a mesma língua, bem alinhadinho, ou melhor, escutando, né?
da melhor forma. Então a gente vai manter inicialmente esse projeto bem assim junto, bem próximo, todo mundo se capacitando, desenvolvendo esse projeto juntos para não desalinhar muito, né, Nani? Como eu posso participar? Né? Que aí é uma dúvida de muitos que me procuraram Cris, Nani, Lu, Sinara, e muitos estão aqui porque gostariam de saber como é que pode participar. Qualquer um está habilitado sim, tá? Como Nani bem colocou, não tem religião, não precisa ser psicólogo, não precisa ser terapeuta, né? Basta ter boa vontade. E é um trabalho de entrega maravilhoso, porque você passa a escutar. Inicialmente, quem tem a tendência de falar mais vai perceber o quanto é importante ficar em silêncio escutando. Escuta ativa, com atenção plena ali no outro. Isso é fundamental para que daí a gente se envolva, né? Cris vai falar daqui a pouquinho mais detalhado, escutando o nome, olhando no olho, de frente, descruzado os braços, mãos, tudo para que ali se forme, né, nos envolva aquele afeto, tá? Então bastaria, né, unicamente isso, a boa vontade, a vontade de escutar. Em relação ao livro, eu recebi muitas perguntas no Instagram do Escutatória e também no grupo. As pessoas perguntaram a mim, Nani, e aí? E se eu não vou a todas as escutas, então eu não vou acompanhar todos os capítulos. O livro, ele é um mote para que a gente faça uma roda de conversa e a partir daquele texto a gente teça reflexões. Na verdade, o que a gente quer é que 1 hora antes da escuta propriamente dita, a gente se escute. A leitura dessas páginas do livro vai ajudar a gente, inclusive até a se colocar coisas que a gente quer dizer um para o outro. O livro é uma oportunidade é só uma desculpa para a gente conversar, escutar um ao outro 1 hora antes. Então esse é o ponto. Então não se preocupe se você perder a leitura de capítulos. Até porque a gente vai lendo, né? É como estudo do livro, né? De um livro que a gente faz. Eu não sei se nessa casa tem, ou na casa que vocês frequentam, ou quem não frequenta nenhuma casa, ou o clube do livro, né? Na verdade. Então, o Palhaço Psicanalista é um livro muito bom que vai ajudar a gente nesse trabalho de escuta. E aí a leitura já iniciou, realmente ele é bem interessante. Eu acho que com o livro na mão vai facilitar e é o momento de escutar-nos uns aos outros, né? Quando a gente perceber que a pessoa está passando por alguma dificuldade maior, a gente oferece essa rede de apoio, tá? Então tem vários contatos aí que a pessoa pode pedir ajuda psicológica, né? Onde de fato a gente não está ali para ajudá-lo numa terapia, mas a gente pode orientar. Então todos os escutadores recebem uma quantidadezinha de panfletinho para entregar no final. Se perceber ali que há uma necessidade, né? Obviamente que é bom entregar a todos, não custa nada, né? Porque muitos, inclusive, rapidamente relatando, se sentam achando que não está muito se sentar, dizendo, não, eu estou ótimo, eu estou bem. Não, eu sentei porque eu queria conversar, né? E aí lá, quando ele começa a falar, aparece a dificuldade, a necessidade e o motivo dele ter sentado ali. Então isso acontece muito. Então, gratidão, espero que vocês tenham gostado do projeto, né? Agora a gente vai entrar com o Cris na parte da postura de quem escuta. O projeto escutatório, como o Nani falou, está dentro de uma religiosidade e a gente traz aqui Maria Teresa de Calcutá, que é uma inspiração nesse sentido, porque ela diz que temos de ir à procura das pessoas, porque tem fome de pão ou de amizade. Ou seja, é um projeto que ele vai até as pessoas, não fica esperando. Isso já muda completamente, né? Sai do padrão do que a gente pensa em fazer quando acha que vai ajudar os outros. Bom, escutatória designa cursos ou locais onde se ensina a saber ouvir. Isso aí é o que está no dicionário. Ou o significado, escutar, simplesmente. Mas tem outro significado muito legal que eu vi, lugar de aprendizado. Então a gente sai de casa achando que vai fazer
o bem, que vai fazer a caridade. Vai, mas é pra gente mesmo, porque a gente vai aprender com as pessoas e a gente vai se deparar, por incrível que pareça, com histórias da vida da gente. Quem pode escutar? Eu não vou ler isso tudo, é a Política Nacional de Humanização da Saúde, mas fala o que já foi dito aqui, que para o acolhimento, para escutar, não precisa ter nenhuma formação, não precisa nenhuma profissão, basta querer. E aqui a gente coloca, né? Normalmente o que as pessoas pensam? Mas eu não sei se eu estou preparada, se eu tenho capacidade. Então, a gente sempre está sendo ajudada, a gente está angariando para a gente o concurso dos bons espíritos. Quando a gente tem a vontade de fazer, a gente está se esforçando. Então, vamos se esforçar. Vamos tentar escutar da melhor forma possível, que nós vamos ser amparados. Ninguém precisa ficar com medo e nem preocupado com o que vai falar, né? Temos nosso guia e modelo da humanidade. O que é que eu vou fazer agora? O que é que Jesus faria, então? O que é que ele diria? Acabou-se. Vamos pensar assim, numa hora que a gente fique mais tenso com alguma situação, tá certo? E como ele é o nosso guia, né? Como é que nós gostaríamos de ser escutados? Como é que ele faz com a gente? Primeiro, escuta sempre, é disponibilidade total. Com amor, sem crítica. Importante, a gente não vai falar com quem começa a mudar o olhar para a gente ou fazer indagações. Sem julgamento, suspender o julgamento é preciso, sem preconceitos, a questão da tolerância. Inclusive, nós estamos sujeitos a na rua escutar confissões de crimes. Pode. Padre, entra por aqui, sai por aqui. A gente não é polícia, a gente não está defendendo nenhum movimento, ok? Então, a proposta é escutar. Isso foi o que eu escutei de um próprio escutado. Ele não é para falar, não é para escutar, então eu vou dizer, ok? Ele estava certo. Adequa a linguagem, a gente vai conversar de acordo com o que a gente perceber que é a capacidade intelectual do outro, tá certo? Respeito ao livre-arbítrio. O que ele vai fazer é um problema dele, não é da gente, até porque a gente não pode resolver as questões das outras pessoas. Então, a gente não vai dizer o que ele tem que fazer. Ele vai ter que chegar a essa dedução. E consolar. Consolar a gente pode fazer sempre, o tempo todo, com um olhar, com um tocar na mão, com uma palavra. E orientar, como foi a última fala aqui de Gerlane. Cabe uma orientação para algum serviço de atendimento? Cabe, vamos orientar, certo? Então, é um local de aprendizado. O que é que nós, como escutadores, em que nós somos treinados ali, quando saímos de casa? A ter humildade, porque ali a gente não está como um profissional, estamos de igual para igual, é outro ser humano. Paciência, principalmente para quem gosta de falar muito, é um exercício, porque vai ter que ficar bem caladinho, prestando atenção. Tolerância, vai sentar um empresário, vai sentar um morador de rua, uma pessoa em situação de rua, ok? Vai sentar uma pessoa que talvez você tenha algum tipo de preconceito, uma homofobia, ou você não aceite uma pessoa que se vista de uma certa maneira, que tenha tatuagem, e aquela pessoa vai sentar ali. A gente tem que estar preparado para isso. Melhorar no relacionamento, porque óbvio, quanto a gente mais escuta, a gente mais desenvolve a empatia. Empatia no sentido não de se colocar no lugar do outro, que aí eu estou vendo pelo ponto de vista meu, mas de estar junto com o outro, de chorar com o outro, de realmente sentir o que o outro está sentindo. Isso é empatia realmente, certo? E autoconhecimento, porque a gente começa a se questionar: por que essa pessoa veio parar na minha cadeira? Uma história parecida com a minha, que aconteceu comigo. E aí ela fez isso, ela fez aquilo, ela se sentiu dessa maneira, eu também me senti. Então a gente começa a fazer essas reflexões. Uma sugestão muito boa para a gente desenvolver mais isso seria meditar realmente, né? Meditar é estar presente e consciente. Eu estou aqui com vocês, eu estou olhando para vocês, eu sei o que eu estou falando, eu estou meditando. Okay? Então, fortalece a atenção concentrada, ou seja, vai ajudar no trabalho da gente. Melhora o poder de observação. A gente aprende a silenciar, não só a boca, silenciar os pensamentos.
silenciar o coração, se acalmar, para poder se disponibilizar para o outro. E o próprio autoconhecimento. Preparação para a escutatória. Sempre orai e vigiai, sempre. A gente não pode ficar se desequilibrando, se desarmonizando para ter um contato com o outro que seja saudável. Então sempre estar com isso em mente, oração. Chegar 15 minutos antes para a gente se preparar, botar as cadeiras, ver onde é que vai ficar o local. Às vezes a gente muda, procura uma sombra. Agora é 1 hora antes. 1 hora antes do livro. Exatamente, chega e vai procurar o local. Desligar o celular. Harmonização, leitura do Evangelho ou de obras subsidiárias ou do que quiser, desde que seja uma leitura edificante. E a gente sempre começa com a prece inicial. A gente apareceu no primeiro momento apenas como um complemento, o abraço na escutatória, mas tomou uma proporção enorme. E as próprias pessoas que normalmente dão um abraço, a gente entrega uma plaquinha, essa plaquinha que vocês estão vendo, posso ganhar seu abraço. Observem que a gente não está oferecendo, para não ter um sentido arrogante, a gente está pedindo. Tem gente que não gosta de abraçar, e tem gente que vai dizer que não quer, que não vai, é assim mesmo. Às vezes a pessoa não abraça, não recebeu o abraço, não está acostumado com isso, como o relato que teve na última escutatória. A pessoa não aceitou o abraço e um morador de rua, um vendedor ambulante que estava junto, que tinha recebido um abraço, falou para Xande, não foi para você, Xande? Eu não dou abraço no meu pai, vou dar no estranho. Então, assim, a gente tem que respeitar e a gente entender isso como natural. É o que ele aprendeu, é o que ele teve, a gente dá o que tem, certo? Mas começou a ter um papel muito interessante o abraço, porque o pessoal fica circulando, traz alguém que não está com coragem de vir sozinho, de sentar. Às vezes muitos vêm porque um amigo traz, o amigo é uma força. E aí é interessante o quê? Usar a frase da placa. Sorrir, né? A gente sorri e mostra a placa, mas a gente tem que ver que tem gente que não sabe ler, né? Então, às vezes surdo. A gente tem que mostrar a plaquinha. Se precisar, a gente fala realmente, tá certo? Posso ganhar um abraço? Qual o seu nome? Pergunta primeiro o nome dele, que ele é mais importante do que a gente. Ali, depois a gente diz o da gente. Como vai? Isso tudo no abraço cabe, não tem importância. A gente vai abraçando, vai conversando. Quer conversar? Aí a gente faz o convite. Quer conversar? Quer sentar? Aí as pessoas ficam assim, acham estranho, perguntam quanto é. Já me perguntaram no final, quanto foi? Acontece. E aí a gente apresenta nesse momento o projeto. Fala do que é importante, gente. A pessoa está com vergonha, leva até o escutador. Vai lá, dá o braço mesmo. Vou te deixar lá na cadeira, senta aqui igual a criança mesmo. Vamos fazer assim, tá certo? É um mimo. Acompanhar até o escutador. Alguns não vão aceitar, já falei para vocês. Bom, postura da escutatória. Vamos continuar. Manter-se em prece enquanto a gente não está atendendo alguém, não está conversando. Se conectar com a pessoa. Primeira técnicazinha para se conectar, olho no olho. Vamos focar no olho, vamos tentar não desviar para o que está acontecendo. Nani andando, Nani é bem expressiva. A gente fica querendo acompanhar o que ela está fazendo, o outro que passa, o outro que para. Então, olho no olho, para a gente não desviar, tá bom? Fazer o silêncio interior que a gente falou, né? Não ficar pensando nos problemas da gente, para se concentrar, escutar palavra a palavra da pessoa. Empatia, já falamos. Escutar nas entrelinhas, com a alma. A pessoa chega e diz, não, tá tudo bem, não tenho nada para falar, porque me chamaram e tal. E aí, às vezes, depois de 5 minutos conversando bobagem, que a gente até pensa, poxa, a vida está ocupando aqui o lugar, aí a pessoa começa a botar para fora, certo? Postura física é importante. Às vezes a pessoa está chegando, está fragilizada, e a gente mostra uma postura ereta, de coragem, de força, de energia, e passa isso para ela, dentro desse campo magnético que Nani falou. A gente vai trocando ali a energia e a gente vai sensibilizando, é quase um passe que a gente pode dar, certo? Então, a cabeça também reta, né?
Uma postura de enfrentamento da realidade, para ela se contagiar com isso também, ok? Remover as barreiras, não ficar com bolsa no colo, com alguma coisa, tira, deixa ali, ó, tô livre para você. Os japoneses são muito rígidos nisso, né? Eles dizem que a gente, quando cumprimenta, tem que estar assim, exatamente um de frente para o outro, que é coração a coração, para se conectar. Então é isso mesmo, vamos se entregar para a pessoa. E aí, nosso Rubem Alves, né? O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você. Então, o que a gente vai fazer? Interferir só se for extremamente necessário. A gente está ali para escutar, não é para falar, tá? Interferir quando for levar a pessoa a alguma reflexão. Perguntas que levem a pessoa a refletir, porque as respostas estão dentro dela. Ela vai encontrar naquele momento ou depois, vai ficar lá, ó, latente, tá bom? Acompanhar suas emoções com a expressão facial, ok? É importante do que a gente ficar com a face assim rígida, sem falar nada, ou demonstrar que está aterrorizado com alguma coisa, ou está chocado. Vamos acompanhando naturalmente. Usar o vocabulário do escutado. Ah, então o senhor está me dizendo que nesses momentos o senhor tem tristeza. Por quê? Pronto, aí lança lá a perguntinha para ele pensar e responder. Parafrasear. O senhor está me dizendo, né, que toda manhã é o momento que o senhor se sente assim? Por que sempre de manhã? Então, isso faz ele se sentir que a gente está acompanhando o que ele está dizendo, que a gente está compreendendo, certo? Evite, ó, você agiu mal, isso é errado, não, isso não é adequado. Não, nunca a gente vai julgar nem dizer o que ele tem o que fazer, nem tentar orientar, tá? Em vez de afirmar, né, perguntas, ok? Qual a hora de finalizar? Normalmente uma escuta dura 30 a 40 minutos. Mais ou menos. Se precisar mais, fica. Se for menos, não tem problema. Mas o que a gente tem que perceber? Se a pessoa começa a rodear, ficar voltando no ponto, muitas vezes já acabou. Ali a gente tem que dar um jeitinho de finalizar, tá certo? Senão ele vai passar ali a tarde toda e divagando, né? Evitar o proselitismo, já foi falado aqui, né? Estamos aqui por amor, mundo de regeneração aí batendo a porta da gente. O que vai caracterizar não é nenhuma religião, o espiritismo não vai ser a religião do futuro, inclusive, né? Mas a espiritualidade, que é a conexão com Deus, com o que é sábio, com o que é bom, com o que é belo, isso aqui é que vai nos unir. Então, isso é o que tem que nos unir, certo? E aí eu lembro de Madre Teresa de Calcutá, aqui a gente relembrar um momento muito bonito, ela atendendo um paciente há dias, em cama, acamado, não saía de perto dele. E ele achou aquilo ali muito estranho. Como é que uma pessoa que nem me conhece passa noites acordada do meu lado, tomando conta de mim? E aí, quando ele melhorou, ele perguntou para ela: olha, me diga qual é o seu Deus, porque eu quero seguir ele também. E aí ela diz: meu Deus é você, é o outro. Carl Gustav Jung: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Apenas uma pessoa. Aí a gente fez um roteirinho básico, né? Só para se guiar, mas tem que ser muito natural. Cada um tem um jeito diferente. Inclusive porque vão vir pessoas diferentes. Às vezes é um adolescente, a gente fala de maneira diferente, né? Mas basicamente, cumprimentar a pessoa, né? Perguntar o nome do escutado primeiro. A gente já falou no abraço também isso. O que você deseja falar, por exemplo? O que você quer conversar? Como você está? Como é que está hoje o seu dia? Faz uma perguntinha para ele também, que chega ali, precisa dessa abertura, né? Desse toque assim para ele começar. Usar o nome sempre que intervir. Gente, o nome é uma das palavras mais dóceis aos nossos ouvidos. É tanto que quando chama a gente na rua, nem é com a gente olha, né? Responde. Então, não fala senhor, senhora não. Senhora Lu, senhora Lu, senhora Lu. Tá certo? Oferecer locais de ajuda quando conveniente, percebe que precisa, entrega aquela listinha no final. Não tem problema que guarde no bolso, que não olhe ou que diga que não vai precisar. Oferece. Você pode precisar para outra pessoa, tá certo? Anota o nome do escutado para colocar numa reunião de vibrações ou de desobsessão ou grupo de orações, enfim, o que fizer sentido para vocês.
algum grupo de ajuda. Aquela pessoa não passou ali por acaso, não sentou na sua cadeira por acaso. Então, a partir do momento que ela se entregou para a gente, o mínimo que a gente pode fazer é dedicar também algumas orações, pensamentos positivos para essa pessoa. Evite o toque. A gente está no meio da rua. É uma situação de todo jeito vulnerável, né? Tem pessoas que não gostam também, tem isso. Então é melhor que a iniciativa seja do outro. A gente vai sentir uma vontade enorme, se por um acaso for para tocar mesmo. Uma vontade irresistível de tocar na pessoa. Tocar de preferência assim no joelho, né, ou no ombro. A gente vai sentir isso, se for permitido. A iniciativa do abraço também deve ser dele, do escutado, né? Melhor. E olha aqui o que Francisco de Assis nos diz. Vai e pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. Tá vendo que não precisa se preocupar com o que vai dizer? A gente vai falar um pouquinho de uma situação que a gente encontra com uma certa frequência, que são as situações de ideação suicida. Então, existe alguns estados emocionais mais frequentes de uma pessoa que está com ideação suicida. E aí a gente pode identificar mais ou menos. Psychic, que quer dizer dor psíquica, é uma dor emocional. Então, normalmente, a pessoa que está com essa ideação, ela tem uma dor emocional muito grande, porque ela acha que não vai dar conta. Na realidade, ela não quer morrer, ela quer resolver a dor dela. Ela quer resolver o problema que ela não vê saída. Ela acha que a única é aquela, tá certo? Outro estado emocional inclusive o psychic, os adolescentes que fazem cutting, que se cortam, se machucam, né? Os pré-adolescentes nas escolas, tem relatos deles dizendo que o que eles querem com aquilo ali é desviar a dor emocional. Com a dor física, esquecer a dor emocional. Então, vejam que tipo de dor que deve ser pior do que a física, do que você se cortar, né? A pessoa realmente está doente. A ambivalência que todos nós temos, né? Num nível normal, sem estresse, a gente tem hora que é bom, tem hora que é mal, acha uma coisa certa, acha que está errado. Isso é normal. E numa pessoa que está com ideação, tem isso mais exacerbado. E às vezes a gente critica. A gente diz assim, poxa vida, se quisesse mesmo suicidar, tinha se jogado de um prédio de 20 andares, em vez de 2. E isso é normal. Ele uma hora achar que quer morrer e outra hora achar que quer viver. E nessa hora que ele acha que quer viver, é uma hora que é uma abertura para, de repente, numa escuta, ali a gente conseguir sensibilizar, uma abertura da espiritualidade, aproveita um momento desse. Então, não é criticar, é aproveitar aquele momento, certo? Que ele está mais receptivo. Um outro estado emocional é o ato dor, que tem tudo a ver com a gente. Porque, especialmente os adolescentes que tendem a ser mais impulsivos, pessoas impulsivas e com um nível maior de agressividade, tem aquela dor. Se ela não fala, se ela não transforma em palavras, ela vai transformar em ato. Então, é como se fosse a catarse, né? Ela põe um pouquinho para fora, divide. Quando a gente fala, divide, fica melhor, né? A gente se sente mais aliviado realmente. E outra característica é a rigidez realmente do pensamento, que falam a visão túnel, vê só aquela saída. É uma dicotomia, a pessoa ou é tudo ou nada. Ou a única maneira de resolver vai ser com o autoextermínio. Então a pessoa fica ali, ó, fixa naquela ideia. O que essas pessoas normalmente apresentam e também relatam? Aí aqui eu juntei algumas informações de uma palestra do CVV que a gente teve, porque teve o depoimento deles também, que coincidiu com a visão da gente. Elas apresentam medo, sensação de estar só, sentimento de não pertencimento, acha que não faz parte daquela família, não tem nada a ver com o grupo, mas também não tem nada a ver com o outro, sozinha, né? Se sente isolada, até porque é uma característica ela se afastar dos familiares, dos amigos, do grupo de trabalho. Normalmente acontece isso. Uma palavra recorrente em quase todos que ligam para o CVV, sentem um vazio. Esse vazio é o quê? É o vazio existencial, né? É o vazio de estar longe de Deus mesmo. Até eu botei aqui essa escultura que eu achei incrível, Melancolia, que diz muito dessa situação deles, né?
baixa autoestima, todo mundo é melhor que eu, né? Não sou ninguém, ninguém está me vendo. Negativismo, mas comigo não dá certo. Isso é bom, mas eu já tentei. Então a pessoa é negativa naturalmente. Isso tudo leva à depressão, né? É um estado também depressivo. A dor insuportável, eles colocam essa dor, que estão sentindo essa dor. E falas como, estou cansada de viver, a pessoa diz, não aguento mais, prefiro morrer, queria sumir do mapa. São frases que a gente tem que levantar alerta. Como ajudar? Charlie Chaplin. Às vezes só precisamos de alguém que nos ouça, que não nos julgue, que não nos subestime, que não nos analise, apenas nos ouça. Às vezes a pessoa, mesmo com ideação suicida, só está precisando desabafar. Mas às vezes não. E aí o que é que a gente tem? Um pouco, não diria de preconceito, a gente tem umas avaliações de risco de suicida. Eu não estou nem enxergando. Primeiro são as crenças errôneas. A gente acha que quando a pessoa quer se suicidar mesmo, que não tem jeito, não tem como resolver, né, que a pessoa é fraca, que a pessoa... Antigamente se dizia até assim, para se suicidar tem que ter muita coragem. Coragem tem que ter para viver. Mas para se autoexterminar, né? Medo de perguntar. A gente tem medo de perguntar, porque tem medo de se responsabilizar pela pessoa. Tem medo de se comprometer, tem medo do que vai escutar também. Então é outra barreira que a gente deve ultrapassar, certo? Então os especialistas dizem o seguinte, que primeiro a gente tem que identificar o risco, prestando atenção nessas coisas, ouvir sem julgar, da mesma forma, não adianta falar, a pessoa não vai escutar, a pessoa está atormentada, não vai adiantar. E depois conduz para o tratamento, que não necessariamente é você pegar a pessoa pelo braço e levar para o tratamento, mas você indicar, às vezes você avisar para um familiar, ou então a pessoa às vezes simplesmente dizer, olha, eu estou aqui para conversar quando quiser. No caso da gente que vai estar lá, a gente vai entregar o papelzinho, certo? Você está pensando em fazer algo com você mesmo? A gente pode sim perguntar. Não sou eu que estou dizendo não, são especialistas, psiquiatras. Pode perguntar. Você está tendo algum tipo de ideia? Quer fazer alguma coisa com você? Deixa a pessoa falar. Não tem problema, tá certo? A gente não vai ficar responsável por conta disso pela pessoa. Então, quais são os efeitos que isso tem? A pessoa botar para fora, falar. Ela se escutando faz seu próprio reconhecimento. Olha só, ela está tão dentro daquele problema que às vezes, mas não fala com ninguém. Quando ela bota para fora, quando ela fala, ela escuta a voz dela dizendo aquilo, ela pode achar ela mesma que aquilo ali é um absurdo que ela falou. Ela pode se tratar falando. Rompe o isolamento, já é um momento, um motivo para romper o isolamento e sentir alívio, é outra expressão que eles usam muito. Estou aliviada. Eu escutei no escutatório. Eu estou mais aliviada. Estou tão aliviada agora, a pessoa chega e ficou assim, diferente. Sente-se estimulada a continuar falando. O que vai acontecer? Às vezes a pessoa dá uns intervalos assim, deixa. Ela vai voltar, ela está respirando, ela está se reorganizando. Tem calma, paciência, certo? E fortalece as intenções de viver mesmo. Porque nós não nascemos para nos matar. O instinto de preservação nos leva a outra coisa, nos leva a nos manter vivo. Então, o natural é a gente querer se manter vivo, né? Aí uma atenção para a gente, nós escutadores, que também somos seres humanos, que também precisamos ser escutados, que está tendo esse momento agora, uma hora antes, para a gente fazer isso, maravilhoso. Enquanto estiver sem escutar, vibre pelos que estão em atividade. Eu não estou escutando, estou sem fazer nada, mas o meu colega está ali. Fica vibrando. Às vezes a pessoa está num sufoco, está escutando algo pesado. Quando abordado por amigos, explicar que está em atividade de espera. É muito comum, assim, numa praça, encontrar algum amigo. Aí chega e fica conversando. A gente tem que dizer para o amigo que está em trabalho. Não é constrangimento. E a gente está realmente, a gente está esperando alguém, né? Em situação adversa, que o grupo se separe e nos mantenhamos em duplas, né? Como Jesus sempre enviou em duplas. Até João Batista enviava em duplas também. Os mestres faziam isso. Porque é o apoio. É o amigo que está ali para qualquer coisa te ajudar. Então assim, vai mudar de lugar,
Mas eu ainda estou fazendo uma escuta, o grupo foi. Espera o amigo terminar para ir junto, tá certo? Vamos exercitar isso entre nós mesmos, né? Solidariedade, fraternidade, o apoio mútuo, a ajuda. Reconhecer quando estiver em condições de escutado e trocar os papéis. Eu não estou legal hoje, eu estou com vontade de falar. Senta lá na cadeira do colega. Se sente constrangido, senta na cadeira do colega que você não tem tanto contato, não tem problema nenhum. Abre logo a escutatória com você mesmo, ok? Caso propenso a escutado, pergunte se é uma iniciativa religiosa ou qualquer religião, ou qual a religião do grupo. Acontece muito, isso não é pouco. Informar que não, que ali estão pessoas de várias denominações religiosas. Não precisa entrar em detalhes, não. É uma iniciativa religiosa? Não, somos pessoas, somos religiosos também, mas não é de nenhuma denominação religiosa. Bom, se a pessoa tiver mais curiosidade, ela vai ficar perguntando e você fala, que não tem problema nenhum falar. Mas você? Eu sou espírita. Já me perguntaram, eu sou espírita. Desculpa. Kit escutador. Vai para a escutatória, tem que se organizar. Leva suas cadeirinhas ou 2 banquinhos, tá certo? O banquinho, para quem já está na minha idade, dá uma dor de coluna. Mas qualquer cadeirinha é bom, certo? Leva a sua garrafinha d'água para ficar se hidratando. Leve um livrinho de leitura edificante. Leve sua caixinha de lencinho, seu saquinho, porque ocorre da pessoa chorar, da pessoa se emocionar. E na última vez eu usei. Aliás, eu não usei porque eu esqueci. Não foi? Foi. Uma senhora, ela atravessou a rua cambaleando, mas vinha reta assim pra mim. Reta. Tanto que eu me levantei e fui ao encontro dela, que eu achei que ela ia cair. Eu fiquei com medo que ela caísse. E pior que nesse dia era um banco. Eu ainda fiquei com medo que uma senhorinha, meu Deus, ela vai cair desse banco, do jeito que ela tá. Mas deu tudo certo. Ela saiu, eu me ofereci para levar ela em casa, que ela morava ali na Praça Casa Forte, mas ela saiu bem tranquila e vi que já estava, né, mais equilibrada, que ela foi sozinha mesmo. Na cestinha que vocês vão receber, a gente dá uma cestinha. O que é que vai ter na cestinha? Vai ter um folder com a relação daqueles locais de atendimento. Vai ter também uma mensagenzinha dessas que a gente entrega em rua, mensagens que a gente entrega do centro, certo? Para dar para a pessoa, se for o caso. E o próprio papelzinho, né? Bom, quando finaliza a escutatória, compartilhe com o grupo suas impressões a fim de colhermos o aprendizado. É um momento rápido, não é um momento de demora não, certo? Mas é ali em 5, 10 minutos, alguém quer colocar alguma situação que foi diferente, até para aprendizado do grupo, coloca naquele momento. Ou eu não me senti bem, ou eu fiquei com essa dúvida, ou não, ok, tá? Dá um feedback pra gente, é hora do feedback. Sigilo. A identidade do escutado tem que ser preservada. Inclusive nome, tudo. Quando a gente tem uma experiência natural que a gente queira compartilhar, até por empolgação, chega em casa, quer falar, mas vamos evitar dar os nomes, tá certo? Quando o escutado for a vítima, ali, inclusive quando a gente vislumbrar alguma situação de crime, né? Mas quando o escutado for a vítima, orientar para os locais de atendimento, né? De violência à mulher, se for o caso, tá? Os que registrarem fotos, tomar cuidado para não aparecer o rosto do escutado, tá? Sempre tirar foto do que está escutando, do escutador, para preservar, porque a gente depois coloca nas redes sociais e vaza por WhatsApp mesmo, ok? Refletir sobre o que escutou e se perguntar: o que este relato quer me ensinar? O que isso tem a ver comigo? Por que chegou a mim? O que é que eu tenho que refletir? Tudo a gente tem que tirar algum aprendizado. A gente está numa situação de troca com o escutado ali, né? E aí, uma das escutas que eu fiz, que a gente tirou basicamente o material dessa escuta, né? Isso aqui não está fechado, isso aqui a gente vai mudando, a gente vai acrescentando de acordo com o que a gente vai aprendendo, de acordo com o que os escutadores vão trazendo de experiência. Então o material vai mudando, vai enriquecendo, tá certo?
Mas eu tive uma situação de uma pessoa que era de rua, em situação de rua, com a sua companheira. Ela já tinha tido vários filhos. Ele estava alcoolizado, ela também, ela ficou esperando, ficou até eu e ele o tempo todo dando conta dela, né? Cadê Jaqueline? Cadê Jaqueline? Onde é que ela estava? Eu e ele preocupado com ela, e ele colado nela, né? E eu fiquei pensando, uma pessoa que já tinha chegado a cometer alguns crimes e tal, de rua, e aí eu fiquei pensando, né? Em vez de estar escutando ele, meu Deus, como é que uma pessoa que está nessa situação ainda se junta com outra, numa situação mais difícil ainda, que a dela era pior ainda, porque ela não ficava nem em pé, ela bebia mais do que ele tomava conta dela, ele bebia menos para tomar conta dela. Aí, opa, entendi agora. É a salvação dele, é a Jaqueline. Ela é que faz com que ele beba menos, com que ele fique atento, com que ele se ocupe com alguém, com uma pessoa. E fora isso, aquela pessoa tão simples ali, me lembrou tantas coisas, que era lindo quando o sol nascia e as pessoas não prestavam atenção, mas como ele estava na rua mesmo, não tinha o que fazer, ficava na praia, ele de repente estava ganhando da vida, muito mais do que muitos daqueles que estavam passando ali de carro, no ar-condicionado, mas ele estava ali, vendo o pôr do sol, né? Com relação aos animais, ele me falou muitas coisas, enfim. É um aprendizado realmente, né? Bom, vamos lembrar, né, que Maria de Nazaré, a dona do projeto, passou os últimos anos de sua vida lá em Éfeso, com João Evangelista, né? Que Jesus recomendou um ao outro. E ela passava o dia escutando as pessoas do lado de fora. Se formava uma fila enorme, que não é o caso da gente, não fica fila enorme, mas se formava, e ali às vezes as pessoas iam porque estavam curiosos com a vida de Jesus, iam atrás de consolo, porque estava sofrendo, queriam tirar uma dúvida, né? E ela fez isso até o último dia da vida dela, praticamente, que foi quando o último escutado, o próprio Jesus, seu filho, que tinha ido buscar, já estava na hora dela desencarnar, já tinha cumprido a missão dela, né? E o interessante aqui no livro diz inclusive o seguinte, que ela pensou em não atender aquela última pessoa, porque ela já estava muito cansada, ela era uma velhinha, mas não teve coragem, né? Não ia deixar, e vem aquela pessoa de uma maneira muito simples, com a túnica, com a capa, quando tira, ela reconhece Jesus de Nazaré, né? Se ajoelha, mas ele é que beija a mão dela, né? Que levanta ela e beija a mão dela. Então, que possamos ser essa pessoa como Maria de Nazaré, né? Que possa estar nessa posição de olhar para o outro, de receber o outro, de acolher, sem nenhuma pretensão, porque a única coisa que ela dizia, meu filho, isso também vai passar. Bem simples, né? Então, menos é mais. Quanto mais simples, melhor. Gratidão pela escuta de vocês. Escuta ativa.